Meu paciente começou a tomar antibiótico. Em que momento eu incluo o probiótico nesse rolê? Bom, Nutri, calma que eu vou te ajudar e esse vídeo vai responder essa dúvida. Bem-vindo ao canal Louise Crovesi e hoje a gente vai responder essa dúvida muito recorrente de em que momento prescrever o probiótico quando há um tratamento de antibiótico terapia. Então, bora lá? Bom, Nutri, é uma dúvida recorrente. A gente sabe que é meio contraditório, parando para pensar de uma forma lógica, oferecer probiótico junto com antibiótico, uma vez que o antibiótico vai atuar também sobre esse probiótico de forma negativa. Antibióticos são medicamentos que têm o intuito de atacar bactérias, preferencialmente aquelas sensíveis às substâncias. A gente tem vários tipos de antibióticos no mercado, porque existem algumas bactérias que têm resistência ou que não vão sofrer o impacto de determinados antibióticos e por isso foram sendo criados outros medicamentos, outros antibióticos que de fato eliminavam aquela bactéria específica. Por isso, a gente tem várias classes e que, obviamente, quem escolhe esse tipo de tratamento, que é mais adequado, e até o momento de entrar com antibiótico terapia é o médico. Mas como muitas vezes a gente está ali atendendo os pacientes que passam com outros profissionais da saúde, a gente precisa entender se ele teve a indicação desse tipo de tratamento, o porquê que ele está com aquele tratamento, quanto tempo vai durar e o que a gente pode fazer para minimizar o impacto na microbiota. Como eu comentei, antibióticos, eles vão atacar bactérias. Por mais que o intuito é eliminar ali as bactérias patógenas que estão causando a infecção, o mal no nosso paciente, ele não tem esse sensor de ser um sniper, como eu costumo falar, e de ir direto na fonte eliminar as bactérias que são as causadoras do problema do seu paciente. Ele vai atuar como Rambo, atacando todo mundo que ele vê pela frente. Bactérias boas, bactérias ruins, bactérias comensais, patógenas, inflamatórias, enfim, de tudo quanto é jeito que existe na nossa microbiota. E uma tendência que a gente observa sempre após antibiótico terapia, e isso independe do tempo, se é um tratamento mais curto, de 3 dias, ou tratamentos mais longos, de 1 mês, dependendo de o que está sendo tratado, a gente observa a redução da diversidade, que é justamente o impacto desse antibiótico na nossa microbiota, seja ela saudável ou não. Um ponto é importante. Quando a gente tem uma microbiota saudável, uma microbiota equilibrada, esse impacto vai ser menos maléfico do que quando a gente já tem inicialmente uma microbiota em desequilíbrio. Pode acontecer de numa microbiota equilibrada, a gente ter sim uma infecção por patógenos. Por mais que a nossa microbiota tente se proteger, em algumas situações, dependendo da carga de bactérias que está naquele elemento ao qual a gente teve contato, a gente pode ter sim essa infecção. E obviamente que essa microbiota consegue se reerguer muito mais rapidamente e retornar para o seu estágio natural após esse tratamento, do que quando a gente já tem uma microbiota que não estava muito bem equilibrada, que já tinha os seus problemas. Então, manter a microbiota em equilíbrio, ela até previne os impactos negativos da antibiótico terapia. Já na microbiota mais desequilibrada, tende a piorar a situação. Mas tudo tem uma solução nesse mundo e a gente consegue reverter esse quadro e esse panorama e trazer ali essa microbiota para o equilíbrio, independente do estágio inicial. Sendo que em algumas situações vai ser mais rápido e mais fácil, e em outras a gente vai ter mais dificuldade. Bom, com relação ao probiótico, ele serve como protetor? Sim, de fato, vários estudos mostram a associação do probiótico com antibiótico e que ele minimiza esse impacto negativo sobre a microbiota intestinal. Óbvio que o antibiótico também acaba atuando sobre o probiótico e a gente vai ter uma perda da eficácia desse probiótico. Mas o intuito é a gente tentar preservar a microbiota saudável e fazer com que esse antibiótico atue mais sobre as bactérias patógenas que têm que ser eliminadas. Então,
O probiótico, há algumas indicações de começar a utilização antes do antibiótico. Há algumas indicações de iniciar o probiótico junto com a antibiótico terapia e fazendo ali uma intervenção de até 48 horas, ou seja, 2 dias depois, a 7 dias após, continuar com esse antibiótico para poder repor e reequilibrar aquilo que foi bagunçado pelo antibiótico. Há algumas intervenções de alguns cientistas que mostram que o ideal é começar esse probiótico cerca de 24 horas antes do início do tratamento, ou seja, no dia anterior do início do tratamento, e seguir por todo o tratamento até um prazo de 7 dias após o término desse tratamento. Para a gente fazer o seguinte, quando a gente começa um pouco antes ou durante o tratamento, o intuito é minimizar os impactos negativos do antibiótico sobre a microbiota saudável, o que a gente quer manter na microbiota. E o após é para reequilibrar a bagunça que o antibiótico fez, independente de se a gente conseguiu minimizar esse impacto. Há uma terceira linha que fala que o ideal é utilizar após, que não tem grandes diferenças se a gente usa durante e após, que o importante é o após, para a gente reequilibrar toda essa microbiota que foi bagunçada nesse período, né, de antibiótico terapia. Mas eu queria trazer aqui uma informação que está em guidelines, que está já concretizada, vamos dizer, com relação ao uso de antibióticos junto com probióticos. Quando a gente fala de Helicobacter pylori, que é uma infecção por uma bactéria que a gente tem naturalmente no nosso trato digestivo, ali no estômago, mas que em algumas pessoas ela tende a se proliferar e a causar alguns efeitos negativos na saúde, né? Então essa pessoa começa a sentir vários sintomas de muita flatulência, distensão estomacal, má digestão, sintomas como náuseas, vômitos, ela pode cursar também com diarreia, enfim, acaba tendo ali consequências desse crescimento de uma bactéria que não deveria de estar tão aumentada. A antibiótico terapia é o tratamento eficaz e é uma antibiótico terapia muito forte, onde a gente combina, né, no caso médico, vai usar o tratamento, combina alguns antibióticos, associado sempre com prazol para ajudar a minimizar, a controlar esse pH estomacal e para que essa medicação funcione adequadamente nessa microbiota, agindo sobre esse micro-organismo. Como a gente toma uma antibiótico terapia mais pesada por 7 dias e quando tem recidiva, geralmente dobra-se esse tempo para 14 dias, tem sido um consenso a associação de probióticos para o tratamento, principalmente o Lactobacillus acidófilos. Então, esse probiótico, ele ajuda na erradicação da H. pylori, a Helicobacter pylori. Então, ele teria essa atuação de ajudar o antibiótico a atuar contra essa bactéria, preservando também a nossa microbiota. Então, em determinadas situações, o foco principal da associação antibiótico e probiótico não é, de fato, preservar a microbiota, fazer com que ela se mantenha estável e não sofra esse impacto, mas sim contribuir com o tratamento que o antibiótico tem de eliminar uma bactéria que é patógena e que está fazendo mal e causando doenças naquele indivíduo, que é o caso dessa situação. E por que eu estou comentando isso? Muitos profissionais têm receio de fazer a prescrição do probiótico associado à antibiótico terapia por conta de achar que o paciente vai estar rasgando dinheiro. Ele vai estar incluindo bactérias que vão estar sendo eliminadas em conjunto com o tratamento de antibiótico. Mas como a gente tem evidências que mostram que a associação ela pode ser positiva nesse tratamento, então faz sentido em determinadas situações a gente utilizar em conjunto,
Lembrando que antibiótico, quem prescreve é o médico, mas a gente pode prescrever o probiótico quando o médico não faz essa prescrição. Mas, por exemplo, no caso que eu citei, da Helicobacter pylori, muitos gastroenterologistas acabam associando já, por ter guidelines já falando sobre isso. Então, aqui é um vídeo para reflexão do que você acha que vai ser interessante para o seu paciente. Associar o probiótico durante um tratamento de antibiótico terapia ou se realmente vai ser desnecessário. E para isso, você pode buscar artigos para o tratamento específico do seu paciente naquela situação e verificar se realmente faz sentido fazer essa associação ou não. E pensar na estratégia que você vai utilizar para conduzir o tratamento do paciente. Lembrando que a dieta ela vai ser importante para manter os resultados e uma microbiota positiva. Então, a gente precisa trabalhar com uma dieta e até mesmo minimizar alguns efeitos colaterais que o antibiótico pode causar, como diarreia, náuseas, vômitos. Então, a gente vai trabalhar com a dieta já para atuar sobre essa microbiota, tentando manter as bactérias benéficas, comensais que a gente precisa, tá? Bom, Nutri, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para eu saber que você gostou desse tipo de conteúdo e já compartilhe esse vídeo aqui com a sua colega Nutri que tem essa dúvida, que não sabe se prescreve antes, durante, depois, em que momento utilizar esse probiótico para dar aquela luz e ajudar ela nas intervenções e tratamentos dos pacientes dela também. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!